Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade sobre a nossa playlist sobre inteligência artificial. No vídeo anterior, nós conversamos sobre o que é uma inteligência artificial e vimos três exemplos. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o que não é inteligência artificial e sobre alguns paradigmas que vêm por trás. Então, primeiro ponto: o que não é inteligência artificial? Como todos nós sabemos, a inteligência artificial foi extremamente popularizada na mídia, principalmente ao fato de começar a utilizar em termos, né, referindo-se a coisas que costumavam ser chamadas por outros nomes. Então, com tudo isso, a gente pode ver sempre a questão da análise de negócios, né? Até regras if, then, codificadas manualmente, que todo mundo pega e chama de IA, né? Então, para tudo que a gente não sabe o que é, o pessoal e a mídia dizia, isso é IA. Então, são alguns pontos que a gente, ao entender mais sobre IA, né, e até vocês ao entender esses conceitos, vão ver, tá, Wagner, mas isso não é IA, isso é IA. Entenderam? Então, assim, ó, são vários pontos que a gente vai conversando no decorrer de todos esses nossos assuntos. Tá, mas por que que isso é assim? Por que a percepção pública sobre inteligência artificial ela é tão nebulosa? E aí nós vamos ver alguns dos motivos. O nosso primeiro motivo é porque não existe nenhuma definição oficial que foi acordada até o presente momento. Lembrando, pessoal, esse material aqui é da Universidade de Helsinki e lá nas referências embaixo vocês podem acessar, ok? Então, assim, ó, como a gente não tem essa definição oficial, os pesquisadores de IA, eles não conseguiram ainda ter uma definição exata do que é IA. Porque o campo ele está sendo sempre redefinido constantemente, né? Quando alguns tópicos novos surgem e são classificados como não é IA e alguns como que são IA. Então é isso que entra a parte toda nebulosa. E aí entra uma velha piada, né, nerd, que diz que a IA é definida como coisas legais que os computadores não podem fazer. E a ironia em cima de tudo isso está na seguinte definição: que a IA nunca pode progredir. Assim que encontrarmos uma maneira de fazer algo bacana com o computador, ela deixará de ser um problema de IA. Por isso que a gente traz toda essa questão de coisas legais que os computadores não podem fazer. Na verdade, vocês podem fazer várias e várias coisas com o computador de vocês, que não necessariamente é uma IA. É como eu falei inicialmente. Pode ser um if-then, tá? Ou uma condição que nós temos lá que starta alguma coisa. Mas isso não é uma IA, certo? No entanto, há um elemento de verdade nessa definição que a gente falou. Que há 50 anos, por exemplo, os métodos automáticos de pesquisa e planejamento, eles eram considerados pertencentes ao domínio de IA. Isso a gente fala lá do início, como começou-se a definir e falar-se sobre IA, né? Então, esses métodos automáticos de pesquisa e planejamento, todos estavam dentro da área de IA. Mas, atualmente, esses métodos são ensinados a todos os estudantes, principalmente no curso de Ciência e Computação. A gente fala em sistemas, que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. A gente fala em engenharia de computação, entre outros cursos que você tem da área. Então, esses métodos para processar essas informações que são incertas, eles estão se tornando tão bem compreendidos que é provável que sejam transferidos da IA para estatística ou probabilidade muito em breve, né? Então essa é a estimativa. Então esses métodos que eram considerados dentro da área de IA, hoje a gente já vai, na verdade, aos poucos vai se migrar para estatística e probabilidade, certo? Outro ponto que nós temos de todo esse conceito que se diz por trás da IA é todo o legado trazido pela ficção científica, que todos nós sabemos, né? Então, a confusão sobre o significado de IA agrava principalmente pelas visões de IA que são presentes, na verdade, né, em várias obras da literatura e do cinema, principalmente da ficção científica. Quem de vocês que está aí, que nunca assistiu um filme sobre inteligência artificial? Aproveita e coloca nos comentários qual o filme que tu assistiu. Assistiram o primeiro, aquele? IA é um dos primeiros filmes que tem inteligência artificial? Estão lembrando do filme com Will Smith, dos robôs? E quais outros filmes que a gente tem no mercado também que falam sobre inteligência artificial? Então aproveitem e escrevam aí nos comentários os filmes que vocês já assistiram. E sempre tem, dentro do legado da ficção científica, né? Todas essas histórias, como eu falei, que são trazidas, que apresentam servos humanoides amigáveis, tá? Excessivamente detalhados, até com, como a gente diz, com diálogos espirituosos, que podem, sim, ó, é aquela grande história, né? O cinema transformou a IA em quase que uma lenda, né? Porque
É justamente o comportamento humano dentro de um computador, tá? Então, num robozinho, né? Que a gente pode dizer entre aspas, né? Que é como o cinema nos trouxe. Outro ponto que nós temos é a classe de seres humanoides, né? Que a ficção científica também nos traz, que ela defende motivos sinistros que se voltam contra os seus senhores, né? Como a gente já viu em vários e vários filmes. Na veia de velhos contos de aprendizagem de feiticeiros, né? Inclusive voltando ao Golem de Praga e além, tá? Então, quem quiser saber o que é o Golem de Praga, tá? Procura aí no Google, que vocês vão encontrar. E frequentemente a nossa própria robótica, né, ela traz, né, essas criaturas com uma camada fina em cima de um agente humanoide, que a gente diz dessa forma, né? É totalmente compreensível porque a maioria das ficções, mesmo a ficção científica, ela precisa ser identificada pelos leitores humanos. E de outra forma, seriam alienados por uma inteligência muito diferente e estranha, né? Então pensem só, a forma que a ficção científica nos traz é sempre a percepção de inteligência artificial, né? Inserido em um robô com características humanoides, para trazer mais próximo da gente e para a gente ficar cada vez mais imaginando. Será que eles vão nos substituir? Então, pessoal, a maior parte da nossa ficção científica, ela traz toda essa questão da metáfora, da condição humana, né? Dos robôs, né? Substituírem setores que são reprimidos dentro da sociedade, né? Ou buscar um sentido novo dentro da vida, né? E aí que cai nosso terceiro ponto. De o que não é IA e o que tem por trás de tudo isso, de tudo que nos traz e a gente tem esse entendimento, né? De tudo que a gente imagina que é IA. Que é o que parece fácil é realmente difícil. Outra fonte de dificuldade para entender todos os conceitos de IA é que é difícil saber quais tarefas são fáceis e quais tarefas são difíceis dentro da nossa IA. Então, para isso, a gente tem que olhar ao redor. Por exemplo, vocês agora, vou fazer um exercíciozinho assim, tá? Então, vocês parem agora ao redor e peguem o objeto na mão de vocês e depois vocês pensem em tudo que vocês fizeram. Então, pararam? Façam isso. Olhem só, o que, que a gente vai fazer? Então, primeiro ponto, nós usamos os nossos olhos, né, para escanear o ambiente e olhar, aposto que vocês olharam, né, para cima da mesa de vocês, olharam até para o próprio celular para descobrir um objeto que era adequado para vocês pegarem. Não poderia ser um objeto nem grande, nem pequeno demais. Até que vocês olharam e pensaram, ah, peguei esse objeto aqui. Então vocês escolheram esse objeto e vocês fizeram todo o planejamento da trajetória, né? Quase que eu disse estratégia. Da trajetória da mão de vocês se deslocando para alcançar esse objeto. Então, com isso, a mão de vocês, ela contraiu vários músculos em sequência e conseguiu apertar esse objeto com a quantidade correta de força para mantê-la entre os dedos de vocês. Então, olhem só, nós usamos os olhos, usa para analisar o campo, analisamos o objeto, pensamos no tamanho do objeto, estiramos nossas mãos, movimentando nossos músculos, aplicamos uma força para poder pegar esse objeto. Então, tudo isso pode ser difícil para apreciar o quanto complicado que é. Isso tem que pensar assim, ó. Mas às vezes fica visível quando algo dá de errado. Agora pensem só, o objeto que você escolheu é muito mais pesado ou muito mais leve que tu esperava. Qual erro que gerou? Ou alguém abre uma porta exatamente quando você está pegando a maçaneta, na verdade, da porta, né? Abrindo ao mesmo tempo. Então você ficaria seriamente desequilibrado. Então são desses pontos que a gente não leva em conta, né? Na verdade, a gente acaba analisando automaticamente com o nosso cérebro, mas para um robô seria bem difícil. Então são várias e várias áreas e tarefas que parecem fáceis, mas esse sentimento que a gente tem, na verdade, de fazer essa tarefa que é tão fácil para nós, que é estirar a mão e pegar esse objeto, nós demoramos milhões de anos para evoluir, e para as crianças a gente vê isso principalmente. Para quem tem criança em casa, eu tenho o meu gurizinho aqui, o Caio com 2 anos e meio, e movimentos até que eu notava já, porque eu já estudava isso, né? E a gente tem essa percepção quando a gente tem outros olhos, né? E um movimento simples de pegar um garfo, pegar um talher, até segurar a própria mamadeira, que a gente olha, tá, mas é tão banal, tão fácil. O primeiro movimento de caminhar, ajustando o corpo dele aos seus sentidos, né? E também criando o equilíbrio necessário para dar os primeiros passos. Ou simplesmente em pegar a colher ou o garfo da forma correta e levar a comida até a boca. Então, são movimentos que ele
que as crianças, né, vão aprendendo, e nós levamos anos e anos para desenvolver isso. E é tão fácil trazer isso para um robozinho? Será que é? E para vocês darem uma procuradinha, vocês podem procurar o projeto Robótico de Captura do Google, ok? E aí vocês dão uma olhadinha lá. Vou deixar o link aí na descrição para quem tiver curiosidade. E outro ponto que cabe aqui também é, o que parece difícil é realmente fácil. Já por outro lado, por exemplo, as tarefas de jogar xadrez, que para muitos é um exercício extremamente difícil. Ele é composto, na verdade, por pura matemática, né? Que nós demoramos anos e anos e anos de prática para dominar e ter esse entendimento de fazer um movimento e se antecipar um movimento, para um computador, isso é extremamente fácil. Por quê? Porque, principalmente, olhem só, não é à toa que algumas pesquisas iniciais de IA se concentravam no sentido de tarefas, porque é uma tarefa repetitiva, entendem? Então, são sempre os mesmos movimentos, na verdade, o conjunto de leques de movimentos que tu vai abrir. E pode ser parecido, e na época, na verdade, que se teve, de julgar tudo como uma tarefa, a gente resume isso que a gente diz a essência da inteligência artificial. Então foram nossos primeiros passos para a inteligência artificial. Inclusive isso eu lembro na minha graduação, que o nosso professor, na verdade a nossa professora, ela pegou e disse, tá, vamos criar então na verdade, não seria entre aspas na disciplina de IA, né? Então vamos criar a nossa primeira IA, que é para jogar damas, ok? O joguinho de dama para quem não conhece. Então nós temos o movimento, né, de cada peça, que nunca vai se alterar o movimento, sempre pode andar e tem as nossas regras. E para cada movimento que a gente dá no tabuleiro, a gente cria um mapa novo de regras. Então isso é o início da IA, é a essência da IA, né? Na verdade, a essência da inteligência que a gente tem por trás da IA. Então, como eu disse, na questão do xadrez, ele é extremamente adequado para o computador, que ele pode seguir regras bastante simples e simplesmente calcular muitas sequências de movimentos. Então a gente abre os nossos leques de movimentos para efetuar os nossos cálculos lá e saber a próxima jogada. Inclusive, para quem não lembra aí, que provavelmente boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo não vão lembrar, quando os computadores venceram o campeão mundial em xadrez, o famoso computador chamado Deep Blue, né? Ganhou do Kasparov, isso em 97. Foi a primeira vez que um computador ganhou de uma pessoa. Mas por que o Deep Blue ganhou? Sabe por que ele ganhou? Porque tinha um mapeamento de todos os movimentos possíveis. E, óbvio, que os programadores, eles inseriram todos os movimentos já conhecidos do Kasparov. Então, com isso, a qualquer movimento que o Kasparov dava, se sabia o próximo passo que ele ia dar. Com isso, o Deep Blue conseguiu ganhar do Kasparov lá em 97. E agora cabe assim para vocês. Vocês poderiam imaginar que o problema mais difícil era pegar as peças e movê-las no tabuleiro sem derrubá-lo. Pensem só, o jogar xadrez, as regras do xadrez não é difícil para IA, mas ter uma mão robótica que vai pegar a peça do tabuleiro e fazer os movimentos, isso sim se torna bem mais complicado. Porque a gente vai ter que analisar, vai ter que ter parte de visão computacional, vai ter que ter a aplicação da pressão na peça, do próprio movimento, e assim vai longe. Isso é muito mais difícil do que as simples regras do xadrez. E com isso, meus queridos, a gente fecha mais um videozinho sobre inteligência artificial, na verdade sobre o que não é inteligência artificial, e sempre lembrando que esse material do curso Elements of IA, né, da Universidade de Helsinki, que vocês podem encontrar aí no Google. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, aproveitem e coloquem aí nos comentários. Deem um curtir, que é muito importante para o canal, principalmente para para a recomendação de conteúdo, né? Que vai analisar se outras pessoas estão interessadas nesse conteúdo de inteligência artificial. E não esqueça do mais importante que esse canal traz. E depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração, meus queridos, e até o próximo vídeo.